nós recebemos aqui na Universidade Federal do Maranhão, né, nesse evento que está sendo organizado pelo curso de bacharelado em turismo, com apoio do curso da licenciatura em Ciências Humanas e com apoio do campus São Bernardo. Nós recebemos o professor José da Paz, com muita alegria mesmo, e eu gostaria ainda de citar que esse professor também é um amigo, uma pessoa muito querida, né, que nós trilhamos alguns momentos da nossa vida acadêmica juntos. Passo a palavra para você iniciar a sua palestra, professor. Bom dia, pessoal. É uma satisfação estar participando aqui com vocês, o convite de Silvana, muito obrigado. Só corrigindo um pouco, eu acho, porque talvez não atualizei o currículo, essas funções que você colocou aí, no momento eu estou afastado, porque eu estou com dedicação exclusiva ao programa. Mas só isso mesmo. E é uma satisfação imensa estar aqui compartilhando nossa pesquisa, compartilhando conhecimentos, e vamos começar nossa palestra explicando por que o título, né? Então, nós já vimos trabalhando como Silvana falou. Sim, antes de tudo, eu queria que vocês, qualquer coisa, pode interromper, certo? Pode perguntar na hora que eu estiver falando mesmo, só dar o sinal aí que está tranquilo. Então, o patrimônio histórico-cultural e seus usos turísticos nos alambiques do Rio Grande do Norte. Então, essa proposta de pesquisa buscou nós fazermos um levantamento, né, sobre a produção de cachaça artesanal no Rio Grande do Norte e sua importância para a atividade turística aqui no estado, mas pelo viés do patrimônio cultural, né? Nós temos um turismo muito forte aqui no Rio Grande do Norte, que é do segmento de turismo de sol e mar, e nós vimos essa possibilidade de mensurar esse potencial turístico dessa produção de cachaça artesanal sob a ótica do patrimônio, para fins de quem sabe, a formatação de um novo segmento, um novo produto turístico, que seria a Rota da Cachaça Potiguar, que é justamente o que nós estamos trabalhando no doutorado, a viabilidade dessa rota como produto turístico. Mas, antes de tudo, precisava ter feito esse levantamento, mensurar se realmente existia esse potencial turístico nessa produção de cachaça artesanal, né? Então, daí que surgiu a ideia de nós desenvolvermos essa pesquisa. Como Silvana já falou, tive como orientadora a professora Maria Lúcia Bastos, que também foi orientadora de Silvana, né? Então, nós nos conhecemos no meio dessa trajetória aí, a mesma orientadora, e como ela falou, tem a satisfação de hoje sermos amigos e poder estar participando aqui com vocês, tá bom? Então, para ficar mais dinâmica a apresentação, eu organizei a apresentação fazendo analogia a todo o ritual que se tem de quando você vai degustar uma boa cachaça, de quando você se reúne com os amigos para fazer essa degustação, trocar ideias, conversar, enfim. Então, toda degustação de cachaça começa com a abrideira. E assim nosso trabalho também, vamos abrindo o trabalho com essa dose inicial de cachaça e de conhecimento, né? Então, primeiramente, nós tivemos que fazer toda uma investigação histórica nessa produção de cachaça artesanal aqui no Rio Grande do Norte, tentando associar a produção a fatos históricos, a acontecimentos, a ligação com o patrimônio cultural, e nós vimos que em outros estados, grandes produtores de cachaça, vou dar como, por exemplo, Minas Gerais, é muito forte essa questão do patrimônio, da ligação da produção de cachaça artesanal com esses aspectos culturais. E por que não aqui no Rio Grande do Norte? Então,
para isso precisava de uma investigação prévia. E descobrimos, no decorrer da palestra vocês vão ver, que é totalmente ligada a fatos históricos, a cultura norte-rio-grandense e, em geral, o patrimônio cultural regional aqui do estado. Buscamos essas características culturais nessa produção de cachaça artesanal e, por fim, essa união do patrimônio cultural e o turismo, que era o foco principal do trabalho, já que nós estamos em um programa de turismo. Vocês estão ouvindo? Bacana, legal? Sim, Paizito, está muito bom. Eu estou conseguindo te ouvir bem, acredito que o pessoal também. Pronto, ok. Então vamos lá. Então, partindo da pergunta problema, qual a importância da cachaça artesanal como elemento do patrimônio histórico-cultural e seu significado como potencial e atrativo turístico? Isso aí de um modo geral, para depois nós irmos afunilando para o recorte principal, que seria o estado do Rio Grande do Norte. Então, a partir daí, dessa inquietação, nós começamos a desenvolver a presente pesquisa. E, para isso, temos como justificativa todo esse contexto histórico que eu falei que a gente partiu para essa investigação, sabendo que a cachaça é o destilado mais popular do país, né? Ela em consumo está a segunda bebida do país, ela perde para a cerveja. Mas, como destilado, é o destilado mais consumido, é o destilado mais popular. Ela foi o primeiro produto totalmente brasileiro, né? Lá já ainda no período de colonização, pós-colonização. Verificamos também a valorização da cachaça como patrimônio e atrativo turístico. A partir do momento que nós fizemos essas triangulações com fatos históricos, com a cultura regional e com o turismo, nós chegamos à conclusão que tanto a população, os visitantes, e a gente já está em outra fase da pesquisa, como os proprietários dos alambiques, eles têm o entendimento dessa questão da identidade, da cultura, do patrimônio cultural. Então, nos discursos das entrevistas que nós fizemos e dos questionários, eles apontam esse conhecimento, essa preocupação também com a ligação dessa produção de cachaça artesanal e a questão do patrimônio cultural. Tem uma relevância científica a partir do momento que nós fizemos um levantamento de outros trabalhos relacionados à produção de cachaça artesanal, não só no Rio Grande do Norte, e achamos vários trabalhos, mas não com essa ótica da produção da cachaça artesanal ligada ao patrimônio cultural. Tinha, por exemplo, trabalhos da área de história relacionado à arquitetura colonial, trabalhos da área de saúde, trabalhos da área de sociologia, mas do turismo em si, principalmente aqui no estado, não tinha nenhum trabalho relacionado dessa produção com patrimônio. Então, nós vimos a oportunidade de começar, de uma pretensão de começar a preencher essa lacuna de conhecimento que existia. Então, a partir daí, nós fomos desenvolvendo a pesquisa e foi fluindo, tanto que agora nós estamos vendo a viabilidade dessa rota da cachaça potiguar, e já com outra perspectiva mais para frente. Eu não vou adentrar muito, porque senão a gente foge um pouco o foco da palestra de hoje, né? Então, temos como objetivo descrever o valor da cachaça como elemento histórico-cultural e patrimonial e seu significado como potencial e atrativo turístico, agora sim, no estado do Rio Grande do Norte. Então, veja que nós já fizemos esse recorte e a área da pesquisa será aqui o Rio Grande do Norte, a cachaça potiguar. Que também outra coisa que foi verificada, não precisava
só ser ligada aos fatos históricos, só ser ligada à cultura local, mas também ser uma cachaça de qualidade, né? Então, isso aí também foi investigado, apesar de o Estado não ter uma produção significativa em número de produção de cachaça, sua cachaça é de excelência. Tanto que, ano passado, em 2019, uma das cachaças que está nesse recorte que nós fizemos, que uma das como é que eu posso, pré-requisitos, né, vamos dizer assim, para colocar o alambique dentro da pesquisa seria ele estar totalmente legalizado em todos os aspectos legais, Ministério da Agricultura, ter selo e tal. Então, nós elencamos 5 alambiques aqui do estado. E um deles, o alambique da cachaça Samanaú, o ano passado, em 2019, ele foi eleito por uma revista americana como a melhor cachaça do mundo. É um pouco assim, dá um status muito grande, mas se nós formos parar para pensar um pouco, é a melhor cachaça do Brasil. Por quê? Sendo a melhor cachaça do Brasil, automaticamente é a melhor cachaça do mundo, pois cachaça só se produz no Brasil. Se alguém pegar a mesma alambique da Samanaú e for para a Argentina e produzir cachaça lá, isso aí a lei, a legislação vai dizer que não é cachaça, porque tem a identificação de território. Aí, assim, depois da abrideira, quando nós queremos falar de algo, um assunto específico, teorizar a nossa fala, a gente chama um amigo e faz assim: vamos molhar a palavra, ou vamos tomar uma falando sobre alguma coisa. Então, o embate teórico da pesquisa, como já dá para se perceber, não deixa de ser uma investigação histórica também. Então, nós pegamos alguns conceitos que vai nortear o andamento da pesquisa, né? A ordem cronológica, vamos dizer assim, de como foi, de passo a passo, como nós fomos evoluindo no raciocínio e na nossa pesquisa. Então, Febre vai dizer que através da pesquisa histórica se explica o passado na contemporaneidade. Então, a bebida que nasceu lá no período colonial, com todo o seu contexto histórico, social, econômico. Então, nós vamos, através da história, da pesquisa histórica, trazer isso para a contemporaneidade e tentar explicar e tentar analisar para poder dar uma explicação sobre a ótica dos dias de hoje, de como nós estamos pesquisando essa cachaça, que ainda é uma cachaça artesanal, ainda é uma bebida tradicional, apesar de não ser original, né? Porque aqui Bosi Boheim vai dizer vai confirmar o que eu estou tentando raciocinar aqui. Tradição, ela não pode ser resgatada. Ela não é original. Ela está presente no processo. Assim, através da memória, buscamos elementos que possamos identificá-la. Ou seja, como eu falei da cachaça da Samanaú, ela é a melhor cachaça do mundo, eleita pela revista americana, o ano passado. E a gente poderia dizer, não, essa cachaça não é mais uma bebida tradicional, que ela não é feita do mesmo jeito que era feito lá no início, no Brasil colônia. Mas aí a teoria vem dizer isso, que a tradição não quer dizer originalidade, mas isso sim, traços que permanecem durante o passado tempo e remetem ainda à produção original. Então aí vai garantir que ainda é uma bebida tradicional e também é uma bebida artesanal. E como nós falamos de patrimônio cultural, turismo, eu acho interessante desmembrar esses conceitos para um melhor entendimento do que nós queremos nas nossas pesquisas, principalmente quem está trabalhando com a temática. Porque o conceito de patrimônio, vamos desmembrar, entender o que é patrimônio, depois cultura, depois patrimônio cultural, depois
o uso desse patrimônio cultural para fins de desenvolvimento regional e, por fim, o uso do patrimônio cultural para fins de desenvolvimento regional através da atividade turística. Esse é o mote da nossa pesquisa. Então, nós temos aqui patrimônio como a noção de valor herdado, a cultura como totalidade de traços de um grupo social, é um conceito mais institucional do Ministério do Turismo. A cultura diz respeito a todos os aspectos da vida social, a cultura é a alma do povo, cultura é um processo dinâmico por meio do quais são transmitidas práticas, valores e conhecimentos, né? Então, se nós pegarmos os dois termos, patrimônio, que é a questão do valor herdado, e cultura, que é os traços sociais de uma sociedade, nós vamos unir os dois termos e quando falamos patrimônio e cultura, fazem nascer a ideia de patrimônio cultural, que corresponde ao conjunto dos saberes, fazeres, expressões, práticas, seus produtos, que remete à história, à memória e à identidade desse povo. Então, esse é um conceito também mais institucional do IFAM. Pellegrini Fonseca vai dizer mostrar que a visão que se tinha do patrimônio cultural antigamente, era o de patrimônio arquitetônico, né? Então, quando se falava em patrimônio cultural, principalmente no Brasil, nós remetíamos às grandes construções, às cidades históricas, mas outros autores já vêm mostrando que o patrimônio cultural vai além dos bens materiais, né? A Constituição de 88 vai incluir essa ampliação do conceito e constituiu como patrimônio cultural os bens de natureza material e imaterial. A Unesco, em 2003, vai entender que o patrimônio imaterial são as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas. O IFAM, já em 2007, bem recente, né, vai dizer que podem ser considerados patrimônio cultural. Aí sim, ele já mistura monumentos, a gastronomia, que é onde nós estamos trabalhando, crenças, modo de fazer, artesanato, obra de arte, entre outros. Aí vamos falar um pouco sobre a exploração do patrimônio cultural para desenvolvimento regional, né? Osier vai dizer que para que aconteça esse desenvolvimento regional, tem que ter o envolvimento das dimensões sociais, individuais e espaciais. Enfim, para não ficar muito cansativa a parte teórica, nós vamos chegar na parte que vai dizer que a utilização do patrimônio cultural para desenvolvimento regional através da atividade turística precisa envolver todos os atores, produtores, a comunidade, instâncias de governança, o poder público, enfim. Então, um processo que tem que envolver todos. E um pouco sobre a cultura alimentar brasileira, Léo vai dizer que deu-se através da miscigenação dos povos índios dos povos índios, europeus e africanos, que a partir dessa mistura aí, dessa hibridação, que é um conceito de Canclini, nós vamos ver que surgiu vários pratos, como por exemplo a feijoada e entre eles a cachaça, né? Que a cachaça surgiu do rejeito da produção da cana do açúcar, então eles faziam o processo do melaço e tal. Aquele rejeito, quando estava fervendo, eles jogavam nas cocheiras dos animais, e aquilo ali fermentava. Os animais passavam a comer e tiveram reações, e os escravos perceberam, como eles não tinham uma dieta, vamos dizer assim, balanceada, né? Eles passaram a consumir também aquele mosto fermentado da cana-de-açúcar. E passaram a ter reações, a aguentar até com mais vigor os maus tratos. E os donos de engenho perceberam isso. E logo associaram ao mosto fermentado da cana-de-açúcar, que a própria... O que é que vira o álcool? No processo de fermentação, o próprio açúcar da fruta, no caso a cana-de-açúcar, ela vai se transformando em álcool.
Claro que depois de destilado, isso aí vai apurar mais o teor. Mas só o processo de fermentação já transforma o açúcar em álcool. E os donos de engenho perceberam e logo associaram, porque eles já sabiam, eles faziam essa técnica de destilação, o mesmo processo, sendo que com bagaço da uva, do rejeito da produção do vinho, que se chama bagaceira, é uma aguardente vínica. Então, a partir daí, passaram a destilar o mosto fermentado também da cana-de-açúcar e passou a ter a distinção. Existiu o vinho, o aguardente do reino, que era a bagaceira, e a aguardente da terra, que era a cachaça, né? Aí alguns autores vão falar sobre cultura popular, e aqui eu já tinha adiantado uma parte, né? Câmara Cascudo, Trindade, vai falar do surgimento da cachaça, que é justamente cria, vamos dizer assim, desse ciclo do açúcar, que, como eu falei para vocês já sobre o surgimento da cachaça, mas aí ela não ficou só no ciclo do açúcar. Ela acompanhou o tráfico negreiro, navios que saíam vazios para a África para trazer os escravos, passaram a sair cheios de cachaça e lá ser usado como moeda de troca para a aquisição desses escravos. Então, era um fator econômico a mais nesse período. Acompanhou também várias revoltas, uma que ficou muito famosa, que influenciou bastante na história do Brasil. Por exemplo, quando Henry Ford criou a linha de montagem, que ficou famosa depois com os carros, com as máquinas, que ele foi o idealizador, ele produzia tudo lá nos Estados Unidos, menos a borracha, menos os pneus do carro. Então, onde era que estava tendo, despontando uma produção de látex, de borracha? Na Amazônia. Então, ele fundou uma cidade na Amazônia, né, no coração da Amazônia, trouxe toda a infraestrutura americana para dentro da Amazônia, sendo que a mão de obra contratada foram brasileiros, principalmente nordestinos, e levaram esse pessoal para trabalhar na extração do látex, sendo que ele não levou em consideração os usos e costumes já desse pessoal. E a galera já tomava cachaça, gostava de cachaça, e ele proibiu o consumo de cachaça na cidade. Então teve uma revolta, quebraram tudo, hospital, restaurante, a infraestrutura que ele tinha lá, e ficou conhecido como a revolta das panelas, pela proibição do consumo de cachaça. Então a cachaça acompanhou, está entranhada, como diz, para fazer a analogia com a plantação de cana-de-açúcar, está entouceirada na história do Brasil, como a touceira de cana que se entrelaça entre as outras, levando em consideração aspectos sociais, políticos e econômicos. Alambicada. Então, a alambicada, na parte do processo de produção da cachaça artesanal, é a parte mais importante, né? Então, é onde vai dar, vamos dizer assim, a química, o pulo do gato, a receita do mestre alambiqueiro é na alambicada. É onde ele vai transformar aquele mosto fermentado de cana-de-açúcar em álcool e em álcool para o consumo, que seria a cachaça. Então, nossa alambicada seria a nossa metodologia, nosso método utilizado para a produção da pesquisa, né? Então, é uma pesquisa foi uma pesquisa de natureza exploratória e descritiva, porque até certo ponto era uma pesquisa pioneira, principalmente dentro do estado do Rio Grande do Norte, com abordagem qualitativa, amostragem por acessibilidade, tendo em vista que tivemos que refinar a sua seleção dos alambiques, levando em consideração a qualidade, já certa infraestrutura, a legalidade dessa produção, acessibilidade, sinalização, enfim.
A técnica de coleta de dados foi levantamento inicialmente documental, bibliográfico, histórico. Posteriormente, foram realizadas, nesse primeiro momento, entrevistas com os donos dos alambiques para ver a percepção deles, se eles viam a importância da ligação dessa produção deles com a atividade turística e para surpresa e felicidade nossa, a pesquisa depois de feita foi disponibilizada para eles. E quando, com um certo tempo depois de nós andando nos alambiques novamente, vimos que os apontamentos da pesquisa foram implantados nesses alambiques, tipo lojas de cachaça não tinha, variedade de cachaças dos concorrentes, onde só tinha dele, infraestrutura turística já com redário, trilha ecológica, piscina, museu, já temos alambiques com museus e tudo, depois dos apontamentos da pesquisa, né? E observação de campo também. Nós constantemente estávamos acompanhando essa produção em loco lá nos alambiques. E a técnica de análise foi análise de conteúdo e análise categorial, onde nós elencamos as categorias de análise a partir dos objetivos estipulados pela pesquisa. Análise da cachaça artesanal como patrimônio histórico e cultural e seu significado como potencial e atrativo turístico do Rio Grande do Norte já foi explicado. A cachaça é a terceira bebida alcoólica destilada mais consumida no mundo e a mais destilada consumida no Brasil. Se eu não me engano, ela perde para o soju e não me lembro qual é o outro destilado no mundo. Ela fica em terceiro. Aqui é uma parte interessante, porque nós vamos diferenciar cachaça industrial de cachaça artesanal, cachaça de aguardente, os tipos de produtores, certo? Então a gente confunde muito. Quando se fala em cachaceiro não é aquele camarada que bebe a cachaça, que é degustador, vamos dizer assim, sem ser pejorativo. Cachaceiro, na realidade, é quem produz a cachaça. O apreciador, o degustador, se chama de cachaçófilo. E o estudioso, o pesquisador, vamos dizer assim, o especialista, se chama cachacista. Seria mais ou menos comparado ao sommelier dos vinhos. Existem autores que até colocam cachacier, mas eu prefiro cachacista mesmo, cachaçófilo, o que bebe, que aprecia, e cachaceiro, o que produz. Então, aqui no Rio Grande do Norte, nós temos essas duas categorias: cachaceiros profissionais, que são os que fazem a cachaça artesanal, nos moldes da cachaça artesanal, mas tudo legalizado, com licenças ambientais, com licença do Ministério da Agricultura, com selo de cachaça orgânica, enfim. E os produtores empresariais, que seriam os das cachaças industriais. No Rio Grande do Norte, nós temos esses dois cenários. Nós temos esses 5 alambiques que agora já tem que ser atualizado, já estão surgindo outros, né? E nós temos também a produção de cachaça industrial. Para se ter uma ideia, a Ipioca, ela é oriunda do estado do Ceará. Mas a maior fábrica de Ipioca do Brasil é aqui no Rio Grande do Norte, na cidade de Ceará-Mirim. Então, qual seria a diferença dessa cachaça industrial para a cachaça artesanal? Pessoal, estou indo muito rápido. Não, tá ótimo. Pronto. Tá ótimo, professor. Tá bem didático mesmo. Tá ótima a sua explicação. Obrigada. Que bom, então. Então, eu vou fazer um comparativo aqui. A cachaça artesanal, ela é mais saborosa. Ela não tem aquela queimação da cachaça industrial. Tipo, quem aí já degustou cachaça, por exemplo, se tomar Pitu, 51, Ipioca,
Eu não sei, a cachaça aí... Tá passando um carro de som aqui, só um minutinho. Paizito. A cachaça aí... Oi? A cachaça aí do Maranhão. Não sei qual é a cachaça. Do carro de som passa, eu vou falar o nome da cachaça aqui do Maranhão, que você disse que não sabia o nome. Vou primeiro agradecer a presença da nossa diretora de campus, professora Laura Rosa, que está aí também nos prestigiando. E o nome da cachaça, que tem em São Bernardo, né, onde fica localizado o nosso campus, é a Mansa Corno. Tem isso. Tem esses nomes peculiares aí. A cachaça em si, ela tem um dicionário de sinônimos com mais de 1000 sinônimos para cachaça. E muitos deles viraram rótulo, né? A Mansa Corno seria um, engasga gato, filha do engenho. Tem mais de 1000. Tem mais de 1000. Sim, então, voltando. Aqui as mais comuns de cachaça industrial é Pitu 51 e Ipioca, que é a Pitu também, acho que é aqui do Pernambuco, Ipioca do Ceará, e 51 é de São Paulo. Aí tem outras também. Então, qual é a grande diferença? A cachaça artesanal, ela não queima, ela é aveludada, ela tem um cheiro de mel. Se você cheirar a cachaça artesanal, dá uma balançadinha assim, e cheirar, ela remete a rapadura, o cheiro de rapadura. E isso vai muito do teor de acidez da cachaça, que está diretamente ligado à produção. Vamos lá. Vou pegar um alambique que produz muito aqui no Rio Grande do Norte. 100 mil litros por ano. E por ano eu digo, mas é por safra. A safra dura 6 meses, então ela produz durante 6 meses ali. Produz 100 mil litros de cachaça artesanal. Eles cortam a cana, moem, isso um dia, vamos lá. Corta a cana, moe, desce para a fermentação, passa 2 dias fermentando, vai para a destilação, destila, vai para o envelhecimento ou não, ou para o descanso. Quando termina isso tudo, eles lavam, limpam, peça por peça, a moenda, as dornas de fermentação, os alambiques, para outra leva de cachaça. Então, isso aí diminui quase a zero a acidez, né? A fermentação, ela é feita em um local reservado, climatizado, porque o fermento que é utilizado são leveduras desenvolvidas em laboratório. Então, tem uma temperatura específica para elas se desenvolverem lá, para fazer a fermentação de um modo mais eficaz, vamos dizer assim. Então, tem todo esse cuidado. Já aí não precisa adicionar nada depois, porque ela já sai no padrão que é especificado pelo MAPA, pelo Ministério da Agricultura. Já a cachaça industrial, ela é uma produção contínua. Então, primeiramente, a lavoura de cana-de-açúcar, está lá o plantio, o canavial, entra um trator, né? Colhe tudo, o talo com folha, com raiz, porque se lá na artesanal colocar folha para moer, ela vai ocasionar uma fermentação excessiva e vai alterar o resultado final do produto. Então, na cachaça artesanal, eles colhem com tudo. Folha, talo, raiz, terra, inseto, tudo que entrar lá no trator vai para moer, moe, e depois vai para a fermentação, que aí não é a fermentação, e depois vai para a destilação, que não é no alambique. Tipo, você destila 100 litros de cachaça, depois limpa para destilar mais 100. Então, é uma destilação contínua. Entra em caldo de cana e sai em cachaça. Depois que isso tudo acontece, para ficar dentro da agricultura, aí tem que ser adicionado elementos extras, elementos químicos. Coloca cal, penicilina, porque vai ter a proliferação de bactérias de como foi processada a colheita dessa cana. Então, essas substâncias que é colocada depois é o que vai dar aquele cheiro ruim
é o que vai dar o gosto ruim, que vai queimar e principalmente que vai dar aquela velha ressaca no outro dia que você vai ficar morrendo, né? Então é isso aí. Ela é equalizada dentro das especificidades, mas através de cal, penicilina, entre outras substâncias que é adicionada. Então existe essa diferença enorme de cachaça industrial e cachaça artesanal. Sim, além do mais, colocar um açúcar para amenizar o sabor, porque realmente é muito ruim. Aqui é um percentual de volume. Em 2007 isso aí já está alterado, precisava até ter sido atualizado, mas dá para se ter uma ideia, né? A produção de cachaça por regiões no Brasil. Nós vemos que o Nordeste não é a menor parcela, mas está ali 15,8%. A maior parte é no Sudeste. Está meio. Então, porque os pioneiros de produção de cachaça artesanal foi Rio de Janeiro e Minas Gerais. Primeiro, Rio de Janeiro. Nós pensamos que a cachaça foi criada em Minas Gerais, mas não foi, né? Então, nós temos que fazer o link com aquela fala que eu disse no início. A cachaça surgiu por acaso através do rejeito da produção de açúcar. Então, primeiro foi plantado cana-de-açúcar no litoral. Então, a cachaça surgiu na região ali de Paraty, no Rio de Janeiro, e ganhou força quando o açúcar entrou em descenso, o ciclo do açúcar. Qual foi o segundo ciclo econômico do Brasil? A mineração, né? Então, lá na região de Minas Gerais. Então, essa cachaça acompanhou esse trajeto dessa mudança de ciclo econômico. Ela saiu da produção do açúcar, já estava no gosto do pessoal, e ela foi transportada até onde é Minas Gerais hoje, para a exploração de minérios. E essa cachaça, no decorrer desse percurso, foi usada como, não posso dizer alimento, porque não seria, mas foi consumida, foi usada como moeda de troca. Nesse percurso foram surgir os primeiros bares, porque tinham as casas de hospedagem e também serviam cachaça, serviam embutidos, e aí foi se consolidando os primeiros restaurantes, primeiras hospedagens. Então a cachaça fez parte de todo esse processo. Na melhor estrada que tinha, vamos dizer assim, a melhor pavimentação que existia de Paraty até Diamantina era chamada Estrada Real, que foi uma estrada feita justamente para o pessoal se locomover, que era uma estrada mais ampla e tal. Tinha várias outras. E nessa Estrada Real, esse percurso durava 3 meses, sair do litoral do Rio de Janeiro até Minas Gerais. E eles colocavam essa cachaça no Rio de Janeiro dentro de recipientes de madeira. Quando chegava em Minas Gerais, 3 meses depois, ela estava transformada, ela estava com o sabor e com o cheiro da madeira. E quando eles abriam lá e eu consumi essa cachaça, eles gostaram do que viram e do que tomaram. Então, a partir daí, Minas Gerais passou a desenvolver tecnologia de envelhecimento de cachaça. Então, quando se falar em cachaça artesanal no Brasil, Paraty. Quando se falar em cachaça artesanal envelhecida no Brasil, Minas Gerais. Aí, isso são passagens da história que nos remetem à qualidade da cachaça, né? Quem não sabe, quem não entende de cachaça, se é boa ou se é ruim, vá numa mineira, vá de Paraty, porque a probabilidade de acerto é maior. Mas se você já tiver um pouco de conhecimento aí no restante do Brasil, como no Rio Grande do Norte, que é o nosso objetivo aqui, existem cachaças de excelência também. Então, já falei sobre cachaças industriais, artesanais, né? Então, uma coisa que foi analisada também foi a caracterização dos alambiques e análise das localizações. Essa caracterização
eu quero falar sobre a ideia de ligação com o patrimônio mesmo. Por exemplo, nós temos aqui o engenho Mucambo, que produz a cachaça Mucambo e a cachaça Maria Boa. Dois nomes ligados diretamente à nossa história. Mucambo eram os locais onde os escravos se escondiam nos quilombos. Um tipo de tapera, de palha, de pau a pique, né? Que lá no próprio alambique eles têm representações desses mucambos. Maria Boa, para quem nunca ouviu falar, Maria Boa, ela era dona, vamos dizer assim, de uma casa de diversão, de recursos, como chamam, aqui no Rio Grande do Norte, no tempo da Segunda Guerra. Então, ela era dona de um bordel, né? E os militares americanos frequentavam diariamente o bordel de Maria Boa. É tanto que ela foi homenageada por várias vezes em eventos, e justamente, Antidama de Natal, em eventos em bases aéreas nos Estados Unidos. Aviões foram batizados com Mary Good. Tem fotos. Então, ela foi uma figura, um personagem na Segunda Guerra aqui no Rio Grande do Norte, né? E nós sabemos que a base militar americana ficou aqui em Parnamirim. Então, são esses fatos que nós fomos buscar, que podemos relacionar com a história regional, história local, história do Brasil também. Aí verificamos essa evolução histórica, o funcionamento dos alambiques, né? E aqui nós vamos especificar alambique por alambique, tentar sintetizar um pouco. Vocês vão ver que as peculiaridades desses alambiques, todos eu coloquei tipo de fermentação. Por quê? Aqui vai na Samanaú, tipo de fermentação, fabricação dos barris, tipo de madeira. O tipo de fermentação é a receita particular de cada um. Então, a Samanaú, a Mucamba, a Maria Boa, a Papari, a Beira Rio e a Extrema, o processo de fabricação da cachaça é o mesmo. Mas o tipo de fermento é onde vai dar seu DNA, sua identidade. Por exemplo, a Samanaú, ela usa leveduras desenvolvidas em laboratório. A Mucamba, ela utiliza o fermento caipira, como eles chamam. Pó de milho, com pó de arroz, limão, não sei o quê, que fazem com que o mosto fermente com mais facilidade. Outros vão usar outro tipo de fermento. Então, aí a identidade de cada cachaça está na fermentação. Como peculiaridade ainda, a Samanaú, ela produz seus próprios barris, como também produz barris para os outros alambiques, não só do Rio Grande do Norte, como também de todo o Brasil. O tipo de madeira de envelhecimento, a Samanaú é pioneira em louro canela. Então, dificilmente, outros alambiques vocês vão encontrar cachaças envelhecidas em louro canela, porque é uma madeira mais forte e tal. Mas aí. O tempo de envelhecimento é onde vai dizer o tanto de propriedade que a cachaça incorpora da madeira. Para uma madeira do tipo louro canela, ela passa um tempo. Para uma madeira mais neutra, como Frejol, por exemplo, ela pode passar o dobro do tempo. E assim, quem é especialista, quem é cachaceiro, vai saber o tempo de cada madeira específico para melhor envelhecimento da sua cachaça. Estratégia de marketing, tipo da pesquisa de mercado. Mucambo se destaca mais pela estrutura turística que já existente. Como eu falei lá tem restaurantes, tem museu, piscina, redário, lojinha, trilhas. A que tem mais relação a questão do nome das cachaças com a história local. A Extrema, ela se destaca mais pela inovação tecnológica e não deixa de ser uma cachaça artesanal, certo? Por inserir alguns equipamentos tecnológicos. Otimização da produção, estratégia de marketing, reaproveitamento de resíduos, diversidade de público. Ele tem uma coisa muito bacana lá, porque o marketing dele, ele construiu um auditório no Alambique, justamente para receber estudantes de universidade, estudantes de rede municipal, de ensino médio,
porque ele acha que esse pessoal é quem vai propagar a produção da cachaça artesanal dele, com o entendimento mais ou menos com o que nós estamos tendo, o entendimento prévio dessa produção de cachaça artesanal. A Papari, ela se destaca porque ela fica no corredor turístico, ela fica no litoral sul do estado, e quem vai para aquelas praias, lagoas de Alcaçuz, Lagoa do Carcará, enfim, passa por dentro do Alambique. Então, é frequente ter o tráfego de bugs e vans com turistas no Alambique lá da Papari. A Beira Rio é o Alambique de menor proporção, é o menor de todos, enquanto, por exemplo, a Samanaú produz 100 mil litros, a Extrema de 100 a 150 mil litros, a Beira Rio produz 1.000 litros de cachaça por ano. Né? Aqui eu já falei. Então, aí entrou nesse contexto todo o SEBRAE, aqui no Rio Grande do Norte. Na capacitação, na parte da gestão desses alambiques para fins da atividade turística. Então, surgiu cursos de capacitação para quem trabalha no alambique poder, vamos dizer assim, fazer um guiamento dentro do alambique, ter condições de receber o turista. Para garçons de bares e restaurantes foi criado uma carta da cachaça potiguar com dicas de harmonização de pratos com a nossa cachaça. Né? Então, você chega num restaurante, isso ainda está implementando, né, claro. O maître, o garçom, enfim, já vai lhe oferecer uma carta de cachaça potiguar, né? Então, você já vai poder degustar tanto o pessoal daqui mesmo, que não deixa de ser uma novidade, como para o turista, isso é muito interessante. E tem também a parte da consultoria tecnológica através do Sebrae Tech para desenvolver, a gente está agora em outra pesquisa, está desenvolvendo a Rota da Cachaça Potiguar. Então, layout de stand, marca, fardamento, um guia, site, telinhas de divulgação, placas para os estabelecimentos que vão fazer parte da rota. Enfim, isso aí tudo, o Sebrae tem essa consultoria tecnológica que financia 70% do valor do estudo, né, do marketing, da identidade visual que é criada. Então, é uma mão na roda para o pessoal que quer implementar o roteiro. Então, aqui tem algumas fotos dos engenhos. A Engenho Mucambo, isso aí é com turistas mesmo. Eu guiando, eu estava nessa viagem aí, foi eu que levei esse pessoal para a Rota da Cachaça. Aqui é o Alambique Extrema. O Alambique da Mucambo, ele fica localizado no município de Goianinha, no Rio Grande do Norte. Paizito, desculpa, posso atrapalhar? Pode. Só para não... Tem como voltar? A Casa do Caboclo. Essa casa, ela foi construída para essa rota ou ela já existia? Eu estou perguntando porque eu vi uma casa similar lá em São Bernardo, num evento festivo, mas era a Casa da Catrina. Aí agora eu vi essa casa, achei linda, aí me deu curiosidade. Não, ela foi construída para o contexto do Alambique mesmo, sendo que isso aí é um museu aí dentro, né? Com peças de engenho, com algumas peças do período dos escravos, com algumas peças de questão da Segunda Guerra, enfim. Então, eles colocam é uma espécie de museu lá no Alambique. Aqui um redário e ali é um coreto que eles colocaram, mas aí também tem trilha interpretativa, tem piscina, tem um restaurante bacana que eles podem oferecer um day use lá, café da manhã, almoço, lanche da tarde, degustação de todas as cachaças que eles têm, licor de rapadura, licor de mel de engenho, doces, enfim. Aqui é o Alambique da Extrema,
Aí a gente vê que é aquilo que eu falei, ele tem mais uma pegada tecnológica, assim, vamos dizer assim. Então é uma coisa mais moderna, certo? Então ali tem auditório para palestra, tem a loja da cachaça que é ali em cima, o próprio alambique, você vê que é uma construção mais moderna. Ele tem programas sociais, o leite vitaminado, é alguma coisa assim que volta para a população. A horta comunitária, onde ele pega o rejeito da produção de cana-de-açúcar, se chama vinhoto. Então é altamente tóxico. Se for jogado diretamente na natureza, ele vai dar problema de ambiental. Então eles pegam, eles tratam esse vinhoto, transformam em adubo e é utilizado na horta comunitária para a população aí em volta do alambique. Então ele tem esse trabalho social, ambiental também, né? É um pouco diferente a pegada dele. Essa daqui é a famosa Samanaú, que eu falei que foi eleita a melhor cachaça do mundo agora no ano de 2019. Fica aqui na minha cidade, Caicó. É uma das mais antigas do Rio Grande do Norte, mas a Papari ainda é mais antiga. Então, a Papari é a produção mais antiga de cachaça, que está vigente, né? Teve outras que já pararam de construir, de produzir. Aí vem a Papari, a Samanaú e a Extrema, que são na mesma época. Aí depois a Beira Rio depois a Mucambo Maria Boa e, por último, a Beira Rio. Daqui, ó, é a parte da Papari, onde eu falei que é um corredor turístico. Então, vocês verem a estrutura, os bugs passam em frente a essas casinhas, onde é a loja, onde é o restaurante. Então, aquela parte que eu falei que eles implementaram, quando eu fui na primeira vez da pesquisa, essas prateleiras aí era só cachaça Papari. E para o turista não é interessante. É interessante mostrar dele, mas também... Então, agora ele fez por prateleira, cada estado por prateleira. Cachaças do Rio Grande do Norte, as cachaças de Minas, as cachaças de Pernambuco, e não é só essa prateleira aí não, viu, gente? É em toda a lojinha, porque ele só pegou esse recorte aí. Daí um grupo lá na sala de envelhecimento. Aqui a carta da cachaça que eu falei para vocês, a carta da cachaça Potiguar. Eles desenvolveram até uns produtos, não sei se dá para ver aqui, como esses copinhos, Rota da Cachaça Potiguar. Vou pedir licença aqui para mostrar uma coisa, Silvano. Dá para vocês verem aí uma coleção de copos de cachaça? Então, aí é nos locais que nós vamos trazendo. Agora, eles já estão desenvolvendo produtos da própria Rota Potiguar. Por exemplo, esse aqui é o copinho da Cachaça Maria Boa, que é tipo uma cuia. Temos o copinho da Samanaú, da cachaça Samanaú. Temos da cachaça Extrema e da Papari. Então, já são brindes, souvenirs que eles colocam lá nas lojinhas onde nós vamos passando com os turistas. Então, claro que, como toda pesquisa, nós tivemos algumas dificuldades, né? Primeiramente, foi o número de alambiques e a disposição de alambiques no estado. Como eu levei como pré-requisito a questão dos alambiques legalizados, então, selecionei 5 e desses 5, 4 ficam no litoral, ficou tranquilo. E um fica no Seridó, a 280 quilômetros dos outros. Então, aí a ideia de trabalhar a rota e não o roteiro. Porque a rota é uma coisa mais ampla. Dentro da rota, você pode fazer vários roteiros. Então, a rota da Cachaça Potiguar pega esses 5 alambiques, muito embora que o roteiro, você faz roteiros distintos que não necessariamente tem que contemplar os 5 alambiques, né? Tempo de funcionamento de alguns, que era um pouco, a questão da marginalização, discriminação da bebida, a
capacitação para fins turísticos, que o Sebrae entrou como um parceiro forte capacitando esse pessoal, e a atuação da associação, que na época era fraca, eles estavam em desentendimento e tal, mas agora eles estão passando a falar a mesma língua. Então isso aí vai fluindo. Quando estava prestes a fazer uma reunião com todos os cachaceiros, Sebrae, governo do estado, o Sebrae tem comprado a ideia da questão da rota, aí estourou a pandemia agora e parou tudo, né? De março para cá, nós não demos andamento nesse segundo passo, mas está tudo engatilhado. Quando voltar ao normal, se Deus quiser, vamos, né? Então, mas percebemos, apesar das dificuldades por parte dos produtores, que eles procuram alternativas em busca de diferencial nessa produção, nesse marketing, nessa divulgação, na participação de eventos, né? Alguns já procuraram regulamentação de avaliação da conformidade da cachaça, que é um registro, como o de qualificar o selo de cachaça orgânica. Já temos cachaça com esse selo de cachaça orgânica. Inclusão da cachaça potiguar no registro de bens culturais de natureza imaterial, do IFAM. Isso aí é uma pretensão muito grande, mas eles falam nisso, então a gente tem que entrar na onda, incentivar. Cada certificação, cada busca mostra o comprometimento desses produtores relacionado à sua produção com a atividade turística sob a ótica do patrimônio. Então, quanto mais isso aí partir deles, mais nós temos a convicção que a pesquisa tem fundamento e que vale a pena dar continuidade. No Rio Grande do Norte, a saideira. A gente já fez uma viagem etílica aí, já está todo mundo meio embriagado. Então, nós vamos para a saideira agora. Existem diversos roteiros no RN, né? Sem selos de cachaça, já existe vários produtos turísticos no Rio Grande do Norte, mas percebemos que a gastronomia é permanente em momentos distintos. Em todos esses roteiros, a gastronomia está ali perto. Então, a cachaça pode fazer parte não só do roteiro específico da cachaça, mas também desses outros roteiros já existentes no estado. Já possui uma certa imagem de inovação. Percebemos que alguns alambiques é um processo fabril antigo, mas em equipamentos modernos, que a gente já falou que vai cair em cima da questão da tradição, e ligando isso tudo à atividade turística. No final, a pesquisa apontou para algumas futuras pesquisas, que foi a intenção nossa, e dessas 3 que nós indicamos, apontamos, eu peguei uma vertente dessa para continuar o estudo, mas estão abertas aí essas outras possibilidades. Então, formatação de um roteiro da cachaça potiguar, que é o que eu estou trabalhando agora. Um estudo em prol da regulamentação de avaliação da conformidade da cachaça. Isso aí é preciso fazer um dossiê, fazer uma pesquisa, dar um trabalho muito bacana também, que está em aberto, aí é uma oportunidade para quem quiser pesquisar nesse sentido. E a formulação de um diagnóstico também, com a intenção de incluir a cachaça no registro de bens culturais de natureza imaterial do IFAM. Ora, é muita pretensão? Mas eu, pesquisando lá no IFAM, nos registros, nem a cachaça de Minas o queijo umas paisagens, as serras, não sei o quê, mas a cachaça de Minas não é. Mas não deixa de ser um patrimônio. Porque o patrimônio não é só aquilo que está no registro, mas é aquilo que a população local tem como patrimônio, se identifica, tem como identidade local, identidade regional. Então, se os produtores de cachaça artesanal do Rio Grande do Norte, os visitantes, os pesquisadores, a população local, comprar essa ideia, estar inserido nesse contexto e ter um entendimento que essa cachaça faz parte da sua história, faz parte da sua identidade, automaticamente ela já é patrimônio cultural nosso. E nada mais viável do que um dossiê, um diagnóstico, a fim de implementar isso aí como um registro
no livro de patrimônio. É impossível? É possível? Não. Mas a pesquisa, o estudo, pode ser feito tranquilamente. Algumas referências, e eu termino com esse texto de Rubem Braga. Mas foi com a cachaça que o brasileiro pobre enfrentou a floresta e o mar, varou esse mundo de águas e de terras, construiu essa confusão meio dolorosa, às vezes pitoresca, mas sempre comovente a que hoje chamamos de Brasil. É com essa cachaça que ele, através dos séculos, vela seus mortos, esquenta seu corpo, esquece a dureza do patrão e a falseta da mulher. Isso aqui, ó, não foi eu não. Ela faz parte do seu sistema de sonho e de vida. É como o sangue da terra que ela põe no sangue. Então, aí enfatiza também a questão folclórica, que envolve a cachaça, cultural, enfim. Pessoal, meu muito obrigado. Eu espero que tenha ficado claro a sequência, tenha ficado lógico, e espero ter contribuído com vocês nesse momento que vocês estão vivendo, nesse cenário de pandemia, onde as aulas não são presenciais, nós ainda estamos nos adaptando, pelo menos eu ainda não domino essas tecnologias de aula virtual, enfim. Mas a gente vai fazendo o que pode e espero que tenham gostado. Muito obrigado. Nossa, Paizito, foi assim um banho de cachaça, né? Eu, assim, fiquei encantada com o seu trabalho, né? E como eu venho acompanhando a tua escrita, a tua produção, né? O sofrimento também na construção dessa pesquisa, né? A gente já dialogou muito em tempos passados. Eu acho que perto da minha defesa de doutorado e você por ali perto da defesa do seu mestrado, né? Todas essas questões que envolvem a gente alinhar a pesquisa. E aí hoje vejo, né, tenho a oportunidade de agora, nesse momento, estar aqui na UFMA e ter você palestrando, mostrando como essa pesquisa ela adiantou, como ela cresceu. Olha, você não imagina, é assim de uma alegria imensa, né? É um prazer muito grande a gente ver os nossos colegas e pesquisadores, turismólogos, né? É independente também de ser turismólogos, aí podem ser historiadores, sociólogos, entre outros que estão pesquisando aí o fenômeno do turismo. A gente vê um trabalho desse tão rico, né? Nossa, assim de uma alegria muito grande. E nós geralmente dividimos os nossos eventos em dois momentos, né? É a fala do palestrante, e o segundo momento nós acabamos abrindo para as perguntas, né? Só que eu vou tomar liberdade assim, né? Um pouquinho, como eu já estou com a fala, né? De dar um pouquinho assim de continuidade à minha percepção, né? De tudo que você expôs aí. Primeiro, assim, para nós, né, que estamos na região do Baixo Parnaíba maranhense, que estamos no Maranhão, né, que é recortado principalmente pelo turismo com viés cultural, a tua fala, ela é riquíssima, ela tem tudo a ver com o espaço, com a história que nós estamos vivenciando aí no nosso cotidiano, né? A nossa universidade, ela assim, diferente de Natal, que o curso veio depois de já ter um turismo estabelecido, essas questões do sol e mar, a nossa área não, o nosso curso ele vem antes, né, dessa construção, desse imaginário que envolve o turismo, né? Então o nosso curso, ele, em grande medida, vai ser responsável também, tanto pela construção desse imaginário, como pela objetificação, né, desses instrumentos nos nossos espaços. E aí a tua pesquisa, baseada nos alambiques que tem na região, ela traz assim muitas ideias para a gente, né? Ela é de uma riqueza enorme. E eu acabei fazendo aqui, né, assim, algumas questões, trazendo algumas questões
para você. Achei muito interessante. Espero que os nossos discentes também tenham se motivado, né? Quando você falou que não tinha, olha que interessante, que no Rio Grande do Norte, né, que o curso de turismo já tem mais de 20 anos, que nós já temos o primeiro mestrado e doutorado do Brasil, né? Quer dizer, não tinha nenhum trabalho que relacionasse a cachaça com a história e o patrimônio cultural. Nossa, essa é uma informação muito rica, porque imagina na nossa região, né? Então, olha, pensem aí, olha, nos trabalhos que relacionam a cachaça que está sendo produzida em São Bernardo, né, com a questão da história, do patrimônio cultural. Eu penso que isso para os alunos é de uma riqueza muito grande, né? Começar a estudar essas relações para a gente ter dados, né, futuros. Então, aí também a questão da qualidade, que você colocou a importância também do SEBRAE, das outras instituições, né, que estiveram aí trabalhando com vocês. E uma coisa assim que me deu muita dúvida foi no teu método. Eu achei assim de uma criatividade extrema, e se depois você puder falar mais um pouquinho dele, né, entra assim nas minhas dúvidas. É que você falou que o teu método de pesquisa é a alambicada. Nossa, eu achei isso muito, muito interessante, eu achei isso muito legal. Eu queria ouvir você falar só mais um pouquinho aí da questão da alambicada, né? E na saideira, você colocou, né, todas as pretensões que vocês têm aí com a Rota da Cachaça, né? E aí, olha, eu vou dizer para você, né? É claro que essa é uma percepção minha, né? Não é nada, mas, assim, para mim, Silvana, olha, não é nada pretensioso, é necessário que vocês tenham um registro, né, diante do IPHAN, isso é super necessário, porque a cachaça, né, e tudo que envolve, não é a cachaça em si, mas o sistema colonial, né, que vem ligado a essa produção, é o que todo esse contexto, né, que circunscreve a produção da cachaça faz parte da nossa história, né? E tem aí vários lados, várias relações de poder, né? Você tem aí o senhor de engenho, você tem aí o escravo, não necessariamente essa relação de domínio, ela é cortada no momento de um documento oficial. A gente tem espaços em que isso se expandiu muito, como aí mesmo em São Bernardo. Eu acredito que essas relações elas se estenderam por décadas mesmo depois de você ter uma proibição, né, desse tipo de trabalho. Então, a cachaça, ela circunscreve isso tudo, né? Então, e como você colocou, eu não sabia que a cachaça, ela demarcava também o território nacional, né? Então, que ela é uma produção nacional, eu já aprendi agora. Então, mais um motivo para a gente ter a cachaça aí registrada entre os nossos bens. Então, seria isso, né? Foi mais assim uma explanação e pedir para você falar um pouquinho do teu método da alambicada e mais uma vez assim te parabenizar por essa exposição maravilhosa e já comprometer você aqui na frente de todo mundo com outro momento, depois que você fizer a sua qualificação, a sua tese, mas para estar conosco em um outro momento, em um outro horário, para a gente também conseguir pegar mais, né, alunos, porque essa palestra ela contempla demais a nossa região. Obrigado, Paizito. Você prefere o quê? Responder a minha pergunta ou que a gente pegue 3 perguntas? 3, né? Pode ser. Pronto, então eu vou abrir agora a fala aí, né, para os nossos participantes, né, para juntar aí mais um pouquinho de questões. Vamos, gente. E Silvana? Olha, nossos professores aqui presentes com tudo. Tá aí o professor César Chaves, né, que está aí também
no final do doutorado dele em políticas públicas. Paisito também é professor aqui. Está o professor Matheus, está a professora Tatiana, está o professor Tiago, né, que colabora muito aqui com o nosso curso. Então, a gente está aqui, ó, todo mundo te prestigiando. César, passo a palavra para você. Obrigado, Silvana, demais colegas, professores, alunos, quanto tempo, né? Professor José Dantas, né? Foi muito importante, muito interessante a sua fala, né? A sua vertente de pesquisa. Eu também trabalho com a questão do patrimônio cultural, mas numa perspectiva mais do espaço urbano, tá? Na área central aqui de São Luís. A minha curiosidade em relação à sua pesquisa, queria que, para mim não ficou muito claro, em relação à concentração desses alambiques, aí é na área central da cidade, no centro histórico, na Ribeira, né, onde que ficam, e se essa perspectiva de criação de uma rota da cachaça, ela está articulada com a perspectiva de revitalização da área central, ou se ela está articulada com o que já tem aí, que é bastante explorado, que é o turismo de sol e praia, né, e mar. Faço essa pergunta porque aqui no contexto de São Luís também tem uma produção artesanal de cachaças, né? Aqui a cachaça famosa é chamada de tiquira, né? No mercado central, no mercado cultural, né? Que é a Feira da Praia Grande, que fica no centro histórico de São Luís, tem uma produção, distribuição, venda, consumo de cachaças artesanais muito forte. Então, aqui é muito voltado no contexto do patrimônio histórico mesmo, embora venda nas praias, em outros mercados da cidade, mas como um ativo mesmo cultural, um produto mais vinculado ao patrimônio cultural no centro histórico. Já em São Bernardo, a gente já tem um contexto mais rural, né, de comunidades tradicionais, rurais. Seria diferente, um turismo mais de base comunitária, onde tem esse turismo cultural voltado para as comunidades tradicionais, né, mais rurais. Aí eu queria saber aí se vocês estão articulando essa perspectiva da rota com alguma perspectiva de revitalização da própria área central, aí que me parece bem deixada de lado, esvaziada, ainda não revitalizada, né, para o turismo, né? Quando se fala em Natal, se fala de praias. Estava vendo até numa matéria aqui que houve um acidente na Praia de Pipa, né? Acho que morreu uma pessoa. Então, assim que se fala em Natal, o rótulo de Natal é praia. Ao contrário, por exemplo, de São Luís, que o rótulo é centro histórico, tá? As praias aqui são deixadas um pouco